tema da nossa aula dessa semana são os conjuntos enumeráveis. Então, a gente vai começar falando sobre supremo e ínfimo, vai falar aí sobre o que é um conjunto enumerável, dar alguns exemplos, fazer alguns teoremas e suas demonstrações. E aí a gente vai falar do conjunto dos números racionais. Dar uma introdução aí a ele, por enquanto. Então, vem aqui com a definição de conjunto limitado. A gente já viu um pouco disso semana passada. Dizemos que um conjunto A ele é limitado à direita ou limitado superiormente se existe um número, que eu estou chamando aqui de K, tal que o K ele é maior ou igual a todo elemento do nosso conjunto A. E aí, do mesmo modo, aí a gente vai definir que um conjunto ele é limitado à esquerda, ou então a gente pode dizer também que ele é limitado inferiormente, se existe um valor K aí, que eu estou colocando agora um K minúsculo, tal que esse número ele é menor ou igual a todos os elementos do conjunto A. Então, esses valores aí, o K maiúsculo e o K minúsculo, eles são chamados de cotas do conjunto A. Então, o que a gente tem, né? Esse valor K, como ele é maior ou igual a todos os elementos do conjunto A, ele é uma cota superior. E o K minúsculo aqui, como eu estou dizendo que ele é menor ou igual a qualquer elemento aí do nosso conjunto A, a gente vai dizer que ele é uma cota inferior. Então, o conjunto ele é limitado quando existe um número aí que o limita, né? Quando existe um valor que é maior que qualquer valor do nosso conjunto, né? Falando aí de limitado à direita, ou então um valor que é menor que qualquer elemento do nosso conjunto, quando a gente está se referindo a ser limitado à esquerda. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui de números reais, tais que x ao quadrado é menor ou igual a 10. Esse conjunto ele é limitado tanto à direita quanto à esquerda, né? Porque, de fato, os valores desse conjunto são os números aí compreendidos no intervalo menos raiz de 10 e mais raiz de 10. Então, quando a gente tem conjuntos que são limitados tanto à direita quanto à esquerda, a gente vai chamar simplesmente de conjunto limitado. A gente não precisa especificar aí se ele é limitado superiormente ou inferiormente, né? Porque ele tem aí as duas limitações. No nosso caso aqui, né? Nosso conjunto, eu posso dizer que ele é limitado pela raiz de 10 à direita e por menos raiz de 10 à esquerda. Então, os valores aí de K. Só que nem todos os conjuntos a gente vai ter que o nosso limite aí, que a nossa cota superior, ela vai pertencer ao conjunto, como foi no exemplo 1, né? Porque tanto menos raiz de 10 quanto mais raiz de 10 fazem parte do nosso intervalo aqui. São números que pertencem a esse conjunto. Pode acontecer aí de um conjunto ser limitado superiormente e ele ter pode não ter aí um elemento máximo. Por exemplo, considere o conjunto A. Esse conjunto ele é formado pelas seguintes frações: 1/2, 2/3, 3/4 e assim sucessivamente, aí, formando as frações com n sobre n mais 1. Reparem que esse conjunto, todos os elementos desse conjunto são menores do que 1. Todas essas frações são frações que são menores do que 1. Mas não existe uma fração pertencente a esse conjunto que é maior do que todas as outras. Cada uma delas é maior que a anterior. Então, não existe um elemento máximo desse conjunto, apesar dele ser limitado. Então, olha, esse conjunto não tem um elemento máximo, embora seja limitado superiormente. Estou falando superiormente aqui, porque é a limitação à direita aqui que está nos interessando, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Estou pegando cada uma dessas frações. Reparem que 1/2 é menor do que 2/3. 2/3 é menor do que 3/4. 3/4 seria menor aí do que 4/5 e assim sucessivamente, né? N sobre n mais 1 é menor do que n mais 1 sobre n mais 2.
e assim sucessivamente. Eu sempre vou ter uma fração que vai ser maior do que a anterior. E essa fração é menor do que 1. Todas elas são menores do que 1. Então, cada uma dessas frações é superada pela fração posterior. Mas, por outro lado, qualquer elemento do conjunto A é menor do que 1. Logo, esse número 1 é chamado aí de cota superior. E é mais do que só ser uma cota superior. É a menor das cotas superiores. Essa ideia é interessante para a gente, que olha, apesar de não ter um elemento máximo pertencente ao conjunto, existe aí uma cota superior, né? Porque esse conjunto ele é limitado. E o que nos interessa aí é saber a menor dessas cotas, que é o que a gente vai definir então como supremo. Então a gente vai chamar de supremo de um conjunto A, um número S, que satisfaz as seguintes condições. Então, esse valor S, ele é maior ou igual a qualquer elemento aí do conjunto A. Ele é uma cota superior. E dado um epsilon maior do que zero, vai existir um elemento pertencente ao conjunto, tal que, se a gente fizer S menos epsilon, para qualquer epsilon maior que zero, isto vai ser menor do que A. Então, isso quer dizer que ele é um elemento do conjunto ali, né? Ele é menor do que um elemento do conjunto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente chama de supremo a menor das nossas cotas superiores. Não existe nenhum outro valor entre o valor do supremo e um número do nosso conjunto. Então, o que a gente está falando aqui é a nossa ideia de limite. Então, não existe nenhum valor aí entre um número do nosso conjunto e o valor do nosso supremo. Não pode existir. Pode acontecer do supremo pertencer ao conjunto ou não, tá? Aí, independente. E a gente vem com uma proposição que fala que todo conjunto não vazio de números reais, que seja limitado superiormente, vai possuir um supremo. Aí eu pus como observação que todo conjunto que possui um máximo, ele será o supremo do conjunto. Então, se existe um elemento máximo do seu conjunto, esse valor será o valor do seu supremo. Como a gente fez lá no primeiro exemplo, que o nosso elemento máximo era raiz de 10 também é o supremo desse conjunto. Mas nem sempre o supremo do conjunto vai ser o seu valor máximo. Porque pense, no segundo exemplo, nós não tínhamos um valor máximo pertencente ao conjunto, né? Não existia ali uma fração que fosse maior do que todas as outras, mas todas elas eram menores do que 1. E além disso, o número 1 é o menor de todas as cotas superiores. Então, o número 1 é supremo. Ele não pertence àquele conjunto que nós definimos no exemplo 2, mas ele é supremo do conjunto. Então, não necessariamente o supremo é um elemento do nosso conjunto. E da mesma forma que a gente está falando do supremo, a gente também pode falar do ínfimo. Tem a mesma ideia, só que agora a gente está falando das cotas inferiores. Então, a gente chama de ínfimo de um conjunto A, o número S minúsculo aí, tá? Só para manter a nossa notação, que vai satisfazer a seguinte condição. Então, S, ele é menor do que todos os elementos do nosso conjunto A, e dado um epsilon maior que zero, existe aí um elemento A pertencente a A, aqui ficou errado, tá, gente? A maiúsculo aqui, tá? Pertencente a A, tal que o C é menor do que S mais epsilon. Então, S mais epsilon, ele vai ser maior aí do que algum elemento. Aliás, aqui é A, né? Então, aqui é a maiúscula e a minúscula. Então, o S mais epsilon, ele é maior do que algum elemento do nosso conjunto A. Então, o que a gente está dizendo? Que a gente chama de ínfimo a maior das nossas cotas inferiores. Então, não existe nenhum valor entre o ínfimo e um elemento do nosso conjunto. Então, o ínfimo aí é o limite que a gente vai ter para o nosso conjunto, ok? E agora a gente vem, então, com a ideia de conjuntos enumeráveis. O que é um conjunto enumerável? Chama-se conjunto enumerável todo conjunto equivalente ao conjunto dos números naturais.
Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar aí uma objeção entre o conjunto que a gente tem e o conjunto dos números naturais. Se a gente conseguir fazer isso, é porque é um conjunto enumerável. E aí eu coloquei aqui como uma observação também um fato interessante. Considerando conjuntos infinitos, existe a possibilidade de equivalência entre um conjunto e um de seus subconjuntos próprios. Então, olha só, em conjuntos finitos isso não é possível. Não é possível fazer uma equivalência entre um conjunto finito e um subconjunto seu, porque eles não vão ter a mesma cardinalidade, né? Eles não vão ter a mesma quantidade de elementos, né? Porque a gente está falando aqui de subconjuntos próprios, né? Então, estou excluindo aí os subconjuntos triviais. Mas nos conjuntos infinitos, isso é possível. Então, eu posso pegar um subconjunto próprio de algum conjunto infinito e ainda assim ele ter, entre aspas, aí, a mesma quantidade de elementos. Então, esses infinitos aí serem equivalentes. Então, o que a gente já viu, inclusive, a gente fez na semana passada, a equivalência entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números pares positivos. Então, o conjunto dos números pares positivos é um subconjunto dos conjuntos naturais, é um subconjunto próprio do conjunto dos números naturais. E como a gente viu que existe uma abjeção entre esses conjuntos, né? Então, existe uma equivalência entre esses conjuntos. Isso quer dizer que, apesar dos dois conjuntos serem infinitos, esses dois infinitos são equivalentes, possuem aí na nossa ideia de cardinalidade a mesma quantidade de elementos. Então, vamos para o próximo teorema. A gente vai falar aqui do teorema 7. Ele diz que todo conjunto infinito possui um subconjunto infinito que é enumerável. Então, a gente tem que mostrar aqui que existe, né, um subconjunto infinito também, e esse subconjunto também é enumerável. Então, vamos para a demonstração. Então, precisamos mostrar que existe um subconjunto infinito de x que possui uma abjeção com os números naturais. Então, para isso, vou considerar aí um conjunto A, que é um subconjunto de x, tá? Um subconjunto não vazio. E aí eu vou considerar um elemento x1 pertencente a x e vou definir uma função. Eu vou definir essa função por indução, tá? Então, vou fazer por recorrência. Então, eu vou definir o f de 1 como sendo esse x1, que é um elemento qualquer aí do nosso conjunto x. Vou escrever, então, um outro conjunto, que eu vou chamar de A1. E esse conjunto, ele é dado pelo conjunto x menos o x1, ok? Eu esqueci das chaves aqui, né, gente? Esse x1 entre chaves, tá? Opa, ficou péssimo. Que é um conjunto aqui, tá? Contendo o x1. Então, meu conjunto A1 não tem o x1 como elemento dele. E aí eu vou escolher um segundo elemento, que eu chamei de x2, que é um elemento aí desse conjunto, certo? O x2 pertence ao A1. Então, meu f de 2 vai ser esse elemento x2. E eu vou fazendo isso sucessivamente. Eu vou retirando do meu conjunto x todos os valores que eu for tomando aí para a minha função, ok? Vou fazendo isso sucessivamente. Então, o meu AN, que eu chamei de AN, ele é o conjunto x menos o elemento x1, x2 até o xn menos 1. E aí, a gente define a nossa função fn mais 1 igual ao xn, onde o xn ele pertence aí a esse conjunto AN mais 1, ok? Fazendo isso, a gente vai ter essa função f, e reparem que a função f dos naturais em x, ela é injetiva, porque eu vou pegando aí cada elemento e cada associação que eu faço, ela não se repete, né? Porque eu retiro o elemento que já foi usado do próximo conjunto, né? Então, de fato, aqui, se a gente pegar m diferente de n, aí, dois números naturais quaisquer, estou supondo aqui que o m é menor do que n, então o f de m,
ele vai pertencer, então, ao conjunto aí F1, F2, até o Fn-1, né? Eu supondo o M menor do que N. Enquanto que o F de N pertence ao complementar disso. Então, pertence ao conjunto que não contém todos esses elementos, que é o complementar. Então, por consequência, o F de M vai ser diferente do F de N, né? O que torna a função injetiva. Daí, a gente tem que a imagem desta função f aí, em relação aos números naturais, é um subconjunto infinito e enumerável de x. Eu consegui enumerar todos os elementos e encontrei, então, um subconjunto que era infinito e enumerável, que é, no caso, a imagem aí da nossa função. Ok? Teorema 8. Todo subconjunto dos números naturais é enumerável. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que qualquer que seja o subconjunto, se eu estou falando de um subconjunto de números naturais, esse subconjunto, com certeza, ele é enumerável. Qualquer um deles. Não estou dizendo que existe um. Eu estou dizendo que todos os subconjuntos são enumeráveis. Todos os subconjuntos naturais, né? Então, aqui eu separei em dois casos. O primeiro caso é quando a gente tem um subconjunto que é finito. Se o subconjunto é finito, claramente ele é enumerável, né? Porque eu estou falando de números naturais. Então, eu vou ter uma certa quantidade de números ali e ele é enumerável, de acordo com a cardinalidade desse conjunto. Se ele é finito, ele é enumerável. Mas e se ele é infinito? Se ele é infinito, a gente vai considerar, então, uma abjeção aqui de f dos naturais nesse conjunto x, que é infinito, que a gente vai definir da seguinte forma. Olha só como é que eu vou construir essa função. O f de 1 vai ser o menor elemento de x. Lembre-se que todos os elementos de x são números naturais. Então, eu estou pegando o menor desses valores. Depois, eu vou colocar os valores em ordem crescente, de forma que o F1 é menor do que o F2, é menor que o F3 e assim sucessivamente, né? É menor do que Fn. Então, eu vou pegar um conjunto que eu estou chamando aqui de Bn, que ele corresponde a x, né, que é o nosso subconjunto, menos cada um desses elementos aí que a gente já usou, né? Menos, então, o conjunto formado por F1, F2 até Fn. Então, o Fn, ele é menor que x para todo x pertencente em Bn, ok? Então, o valor de Fn, ele é menor aí do que qualquer valor que pertença ao conjunto B. Bn, no caso, né? E aí, a gente vai, então, definir a nossa função Fn mais 1, o menor elemento de Bn. Então, Fn mais 1, ela corresponde ao menor elemento desse conjunto Bn. Então, o que a gente formou aqui, a gente fez uma função f dos naturais em x, que é injetiva e sobrejetiva. Então, ela é uma abjeção. Ok? Então, pronto, né? Se a gente achou uma abjeção, a gente tem que o conjunto ele é enumerável. E aí, aqui a gente tem um corolário. 2 corolários, na verdade. O primeiro que diz: um subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Então, se a gente tiver ali um conjunto enumerável e pegar um subconjunto dele, em consequência, ele também já vai ser enumerável. Não vou fazer essa demonstração, tá? Vou deixar nos exercícios. E um segundo corolário que diz que se a gente tem uma função f do conjunto x no conjunto y, de forma que essa função ela é injetiva, e o conjunto y ele é enumerável, então eu tenho uma função injetiva, cujo contradomínio é enumerável, então o conjunto x ali, correspondente ao domínio, também é enumerável, por consequência. Também não vou fazer essa demonstração do corolário, tá? E aí a gente vem para o teorema 9, que diz o seguinte: seja x um conjunto enumerável se a função f, que corresponde aí os valores de x e y, é sobrejetiva
então y é enumerável. Então, o que a gente tem? A gente tem um conjunto ali do nosso domínio, a gente sabe que o domínio é um conjunto enumerável, a nossa função f é sobrejetora. Com isso, a gente tem aí como conclusão que a nossa imagem também é enumerável. Aliás, nosso contradomínio também é enumerável. Então, vamos fazer essa demonstração. Então, vou pegar um conjunto X, que é enumerável, né? Se ele é enumerável, por definição, existe aí uma abjeção do conjunto dos números naturais em X. Então, isso existe. A gente vai definir uma função g de y em x, de tal forma que a composta aí f em g é igual à identidade. Mas lembrem-se aí que no nosso enunciado, a gente tem uma função sobrejetora, né? Então, na hora que eu faço isso, a composição da f com a g igual à identidade, eu estou me referindo à inversa à esquerda, certo? Estou me referindo exclusivamente à inversa à esquerda, porque a inversa à direita aí não vai ser possível, né? Dessa forma, o que a gente tem? Que a função g, ela é injetora, ela é uma função injetiva. Porque, olha, apesar da gente só ter uma função f que era sobrejetiva, eu defini uma função g de forma que a composta aí de f bola g fosse igual à identidade. Essa identidade, então, dos elementos em y, né? Note que essa função ela é injetora. Por quê? Por que ela é injetora? Porque eu estou pegando os elementos aonde eu consigo definir essa função. E da forma que a gente faz isso, a gente acaba construindo uma função injetiva, ok? Isso? Então, a função g de y em g de y é uma abjeção. Então, já que ela já era injetiva, quando eu considero aí o meu contradomínio igual à imagem da minha função, consequentemente, eu tenho uma função que também é sobrejetora, e aí é uma abjeção. E reparem ainda que esse conjunto g de y é um subconjunto de x. E x é um conjunto enumerável. Se x é um conjunto enumerável, seus subconjuntos também são. Então, g de y é enumerável. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou pegar uma função h que vai levar g de y em n, porque eu sei que g de y é enumerável, certo? Porque é um subconjunto de x. Então, basta a gente fazer a composição aí dessas bijeções. Então, eu vou fazer a composição da função g com h, essa composição, então, do conjunto y nos naturais. Acabei de encontrar uma bijeção do conjunto y nos naturais. Se eu encontrei uma bijeção, quer dizer que esse conjunto é enumerável. Então, está demonstrado aí o teorema 9. Vamos para o próximo teorema. Teorema 10, ele diz que se os conjuntos x e y são enumeráveis, né? Tem dois conjuntos enumeráveis, o produto cartesiano x com y também é enumerável. Então, vamos ver. Como x e y são conjuntos enumeráveis, então a gente vai ter funções injetivas, que eu chamei de f e g, levando cada um desses conjuntos no conjunto dos números naturais, né? Que é a definição de conjunto enumerável, fazer essa correspondência com o conjunto dos números naturais. Então, a função h, que eu vou definir da seguinte maneira, olha. Eu vou fazer a função h do conjunto x cartesiano y no conjunto dos naturais cartesiano com os naturais. Da seguinte maneira, olha, a gente vai formar o nosso par ordenado da função h de xy, sendo a função f de x e g de y. Então, o nosso par ordenado é formado pela função f de x e g de y. Essa função ela é injetiva, pela própria construção dela, né? Acho que isso é tranquilo. Então, usando o corolário 1 do teorema 8, o corolário 1 do teorema 8 ele diz o seguinte: se a função
de x em y é injetiva, como é o nosso caso aqui da função h, e y é enumerável, será que y é enumerável? A gente sabe que n cartesiano n é enumerável. Então, x também é enumerável. X cartesiano y é enumerável. Então, o que a gente precisa confirmar? Que o conjunto n cartesiano n é enumerável. Se a gente conseguir justificar isso, por consequência, a gente vai ter que x cartesiano y também é enumerável. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? Mostrar que n cartesiano n é enumerável. E como existe uma função h injetiva de x cartesiano y no conjunto n cartesiano m, a gente conclui o desejado. Então, vamos fazer essa parte da justificativa aí, olha. Para mostrar que n cartesiano n é enumerável, defina a função. Então, estou definindo uma função aqui que eu chamei de psi, que vai desse conjunto aí do naturais com os naturais no próprio número natural. E essa função ela é definida da seguinte forma, olha, psi de mn ela é dada por 2 elevado a m vezes 3 elevado a n. Então, leva aí o nosso par ordenado em um único número natural. E pela unicidade, então, da decomposição de fatores primos, essa função psi ela é injetiva, porque só existe um número aí que pode ser escrito com essa decomposição de fatores primos, dado mn aí. Então, essa função fornece uma abjeção do conjunto n cartesiano n no subconjunto psi de n, que está contido nos números naturais. É um subconjunto aí dos números naturais. Como essa função psi é um subconjunto dos naturais, então pelo teorema 8 aí, que o teorema 8 diz que todo subconjunto dos números naturais é enumerável, então esse conjunto também é enumerável, né? Porque é um subconjunto dos naturais. Dessa forma, então, a gente pode concluir que x cartesiano y é enumerável, porque a gente acabou de criar aí, então, que justificar que n cartesiano n é enumerável, e aí, usando o corolário, a gente vai justificar também ali, vai concluir que x cartesiano y é enumerável. Teorema 11. Aqui a gente vai falar da união aí, de conjuntos enumeráveis. Então, se a gente tem aí A1, A2, AN, ó, sobrou uma vírgula aqui, tá, gente? Todos eles são conjuntos enumeráveis. Então, a união desses conjuntos também será enumerável. A gente vai falar disso para poder falar aí depois da enumerabilidade do conjunto dos números racionais, tá? Então, vamos falar desse teorema primeiro. Então, olha, como cada um desses conjuntos, A1, A2, A3, ele é um conjunto enumerável, cada um deles, eu estou escrevendo esses conjuntos numerando os seus elementos. Então, o conjunto que eu chamei de A1 aí, né? Eu estou escrevendo dessa forma, olha. A11, A12, A13, A1N e assim vai, né? Ele é infinito aí. E eu estou fazendo isso para todos eles, da mesma maneira que a gente escreve com matrizes, tá? Usando essa ideia de matrizes aqui para escrever, para enumerar os elementos de cada um desses conjuntos, já que isso é possível, que aí por hipótese, né, são conjuntos enumeráveis. Note que podemos escrever os elementos da união de A tomando os elementos da diagonal secundária formada na escrita anterior. Deixa eu voltar aqui. O que eu estou dizendo? Estou imaginando isso aqui como uma matriz mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a união desses conjuntos da seguinte maneira. Vou pegar o primeiro elemento aqui, depois eu vou pegar esses dois elementos, olha. Depois vou pegar esses 3 elementos e assim vai, certo? Depois vou pegar os 4 elementos que estavam aqui, olha, que eu não completei, né? E assim vai, certo? Vou pegando nas diagonais secundárias. Isso que eu estou chamando de diagonal secundária formada na escrita anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente começa pelo A1. Peguei só esse elemento.
Reparem que é um conjunto de um elemento, né? Um conjunto finito, e todos esses conjuntos serão conjuntos finitos. Depois a gente vai pegar o A12 com o A21, né? Tem dois elementos, olha. Depois, ó, aqui ficou um 3 a mais aqui. Vamos pegar aí o A13 com o A22 e A31. Depois o A14, A23, A32 e A41, que é a próxima diagonal ali. E assim sucessivamente, com todos os valores que forem aparecendo. Reparem que todos esses conjuntos são finitos, né? Todos eles. A gente está fazendo, então, união de conjuntos finitos. Então, basta a gente escrever todos esses conjuntos, um depois do outro, para provar a enumerabilidade aí da união desses conjuntos. Então, o que a gente está falando? Eu estou dizendo que esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, e assim vai, né? A gente vai ter aí, a gente consegue enumerar cada um dos elementos dessa união. E aí sim, a gente vai falar então aqui que o conjunto dos números racionais é enumerável. E a princípio, a gente vai fazer essa demonstração só para os valores positivos. E aí depois a gente acabou de ver também que a união de conjuntos enumeráveis é enumerável, né? Basta estender, então, depois com os números negativos. Então, vamos lá. Vamos fazer com os números positivos, certo? Eu vou fazer essa demonstração de duas maneiras diferentes. Então, essa é a primeira demonstração, tá? Então, eu chamei aqui de demonstração 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar as frações em alguns conjuntos, em alguns blocos. De que maneira? Eu vou separar esses blocos de acordo com a soma que a gente tem aí de numerador com denominador. Então, por exemplo, considere reunir as frações usando como critério para cada grupo o resultado da soma de numerador e denominador. Então, olha o primeiro exemplo aqui, né? O grupo das frações com numerador e denominador somando 7. Que grupo que é esse? Então, seriam as frações aí. 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2 e 6/1. Então, essas frações são todas as frações cujo a soma do numerador com o denominador resulta em 7. Então, esse aí seria o grupo 7, ok? Note aí, então, que cada um desses grupos tem um número finito de elementos. Então, todos eles têm elementos finitos, né? Eu termino de escrever todas as frações de cada grupo. Então, escrevendo todos os grupos em ordem crescente de sua soma, um após o outro, é possível enumerar as frações na ordem que aparece. Como assim, ó? Observe que todos os números racionais positivos aparecerão nessa lista, né? Isso também é importante, né? Primeiro grupo das frações cuja soma dá 2. Então, eu só tenho uma fração, 1/1. Depois, segundo grupo das frações cuja soma é 3. Então, eu tenho aí 1/2 e 2/1. Próximo, grupo das frações cuja soma é 4. Então, eu tenho aí 1/3 e 3/1. Depois, grupo das frações cuja soma é 5. Então, eu tenho 1/4, 4/1, 2/3 e 3/2. E assim vai, né? Então, eu tenho vários grupos aqui, olha, de várias somas que eu estou ordenando de acordo com o resultado da soma de numerador com denominador. Então, o resultado aqui é 2, resultado aqui é 3, resultado aqui é 4, resultado aqui é 5. E assim vai, né? Fazendo dessa forma, a gente consegue escrever todos os números racionais positivos e eu consigo ordená-los de alguma maneira. Então, eu consigo fazer a numeração de cada uma dessas frações, porque eu vou numerar na ordem que elas forem aparecendo. Então, essa aqui é que corresponde à fração 1, 2, 3 e assim vai, de acordo com o que aparece. E isso mostra aí que o conjunto dos números racionais positivos é inumerável. Uma segunda maneira de fazer essa demonstração. Vou fazer essa demonstração usando os teoremas anteriores.
Olha só, a gente já viu aí, né, que o conjunto dos números naturais cartesiano com os naturais é um conjunto enumerável. E aí eu vou considerar uma função desse conjunto nos conjuntos dos números racionais positivos. Ah, falta um mais aqui, tá, gente? Também tô somando, tô fazendo aqui para os positivos, tá? Então, eu vou definir uma função da seguinte maneira. F de mn é igual a m sobre n. Observe que essa função aí, ela é sobrejetiva, né? Que eu tô considerando aqui só o conjunto dos números racionais positivos, tá? Então, a gente vai usar um teorema anterior, que é o teorema número 9. Esse teorema ele diz o seguinte: seja x um conjunto enumerável, se f de x em y é sobrejetiva, então y é enumerável. Então, o que a gente tem? Nosso conjunto aqui do nosso domínio é enumerável. Nossa função f é sobrejetiva, porque todas as frações aí podem ser escritas nesse formato, todas as frações positivas. Se a gente tem essa condição, f é sobrejetiva e x é enumerável, pelo teorema 9, a gente já conclui que y é enumerável. Quem é o nosso y? Conjunto dos números racionais. Então, pronto. A gente já mostrou aqui também que o conjunto dos números racionais é enumerável. É isso.